Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos começando agora mais 2 dedinhos de missão, agora através do Ministério da Recepção. Como o Ministério da Recepção pode contribuir com a salvação de almas? Qual é a importância de praticar uma boa recepção no contexto da missão? Eu sou Alexandre Aquino e você está comigo nos próximos minutos. Bom, primeira coisa que devemos entender é qual é a diferença de recepção e o ministério da recepção. São coisas completamente diferentes. Recepção é aquilo que nós encontramos no estabelecimento comercial, dentista, advogado, geralmente é uma moça, que ali diz bom dia, boa tarde, confere o agendamento e já te introduz quando chega no seu horário na pessoa que vai te prestar o serviço. É uma coisa muito básica. Ministério da recepção na igreja está relacionado com o ministério, com um trabalho de salvação. Então é algo muito mais avançado do que simplesmente receber pessoas na igreja. Isso qualquer lugar faz. Todos os lugares tem alguém ali para receber, bem ou mal, todo lugar tem, mas na igreja não. Na igreja é um trabalho, é um ministério de salvação que engloba todo um processo, uma linha, como se fosse uma linha de produção na salvação de pessoas. E eu vou mostrar nos próximos slides agora qual é a diferença de ministério da recepção para recepção. E vocês vão notar grandemente a diferença. Número 2, o ministério da recepção, obviamente que precisa de uma farda, um uniforme de identificação. Então, quando a pessoa está se aproximando da igreja e observar você, melhor dizendo, logo já vai identificar que você está ali no ministério da recepção. Você está recebendo as pessoas na igreja e recebe todos, os irmãos, as visitas, os amigos, os interessados. E obviamente que no ministério da recepção precisa ter materiais, como por exemplo o caderno do ministério da recepção. Nos céus, na loja da missão, tem esse caderno. Então dá para pedir de Imperatriz, de São Luís, de São Paulo, qualquer outro lugar do Brasil, você consegue esse material que eu já vou explicar no que nós iremos utilizar. 3, precisa ter uma identificação com o público. Então no Ministério da Recepção, a gente não pode colocar só adultos, ou só crianças, ou só idosos, ou só mulheres, ou só homens. Então precisa ter ali algo meio diversificado. Porque se chegar uma criança na igreja e ela é recebida por uma outra criança, um juvenil, isso é bom na questão de identificação. A criança, o juvenil vai pensar, bom, essa igreja é o meu lugar, porque tem alguém da minha idade aqui, gente que me entende. E do mesmo modo, homem recebendo homem, mulher recebendo mulher, idoso recebendo idoso. Essa regra não é uma regra rígida, não é rígido, mas contribui tendo uma diversificação de pessoas no ministério da recepção, tá? É a identificação com o público. Um detalhe fundamental do ministério da recepção é concentração na sua função. Então é comum ver pessoas conversando ali na frente da igreja, na entrada da igreja, não prestando atenção em quem está chegando, né? Então precisa se concentrar, porque o foco ali, obviamente, receber muito bem os irmãos, né? E receber muito melhor as nossas queridas visitas, que nós chamamos de amigos visitantes. Então tem que ter o foco na missão, foco no trabalho, foco na função. Não se distrair, porque afinal de contas é um trabalho de adoração, de serviço e de salvação. 5, receber todos com cordialidade e sorriso. Então, um sorriso é fundamental no ministério da recepção, cordialidade, educação, e a pessoa precisa perceber que realmente você está interessado que ela adentre a nossa igreja, o local de culto e adoração ao nosso Deus. Isso também envolve a recepção, o ministério da recepção no pequeno grupo, na classe bíblica, no evangelismo, em qualquer lugar onde a igreja esteja ministrando, precisa do ministério da recepção, né? 6º ponto,
Lembra do caderninho que eu falei? Precisa de um uniforme, obviamente para identificar que ali está o Ministério da Recepção, mas também precisa de um caderno, que inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia já até preparou e confeccionou esse material. Para que serve esse caderno? Obviamente que é para anotar o nome e o WhatsApp e, se possível, até o endereço das nossas queridas visitas, os nossos amigos visitantes. Eles são chamados de amigos, porque visitante é alguém que vai e vem, né? Agora, amigo é aquele que fica, aquele que tem intimidade com a gente. Então, o nosso amigo que está vindo pela primeira vez, ou nas primeiras vezes, né? Vindo na igreja, precisa anotar o nome, o WhatsApp. E como é que faz isso, pastor Alexandre? Como é que faz isso? Você pode ser bem claro com a pessoa. Ó, nós anotamos o seu WhatsApp porque nós queremos mandar as futuras programações e eventos da igreja para que você fique atualizado, entendeu? E quando for a data do seu aniversário, a gente quer a data do seu aniversário para a gente poder também mandar os parabéns, lembrar desse momento importante. Então você vai justificar da maneira certa, da maneira correta, dizendo qual é o nosso interesse. Falar das futuras programações, mandar um alôzinho ali no aniversário e, claro, para a pessoa também ter um canal aberto com a igreja, tanto para críticas, sugestões ou elogios. Então será algo bem tranquilo. Sétimo, no Ministério da Recepção, a pessoa chega na igreja, ela fica um pouco perdida, né? Ela não sabe para onde vai, ela não conhece muito bem. Então, é papel do Ministério da Recepção, dos integrantes, conduzir o amigo visitante para a classe bíblica, porque a lição da escola sabatina é algo muito avançado ali no momento, talvez a pessoa não consiga pegar a ideia, mas a classe bíblica é preparada justamente para o amigo visitante. Toda escola sabatina precisa ter uma classe bíblica e o Ministério da Recepção tem um integrante que vai conduzir essa pessoa até a classe bíblica. Mas tem um detalhe interessante. Se esse amigo visitante chegou acompanhado de um adventista do sétimo dia, né, do cristão, esse adventista do sétimo dia, nesse dia, vai sentar também na classe bíblica ao lado do amigo para que ele se sinta bem confortável, né? Não se sinta no meio de estranhos, embora o nosso atendimento é de primeira, mas o adventista do sétimo dia senta naquele dia, nesse ou no próximo sábado ao lado dela, só para ela se familiarizar com o professor e com o ambiente também. Oitavo, o Ministério da Recepção precisa ter uma cesta. A cesta do Ministério da Recepção, que precisa ter Bíblias para emprestar para os amigos visitantes, eles não têm Bíblia, né? Talvez até alguma instrução, que o capítulo é um número grande, versículo é um número pequeno, tem que ver se existe essa necessidade, mas precisa ter uma Bíblia para emprestar, precisa ter o estudo bíblico da classe bíblica para entregar na mão da pessoa. Então vamos supor que na classe bíblica, nesse sábado de manhã, vai ser sobre a volta de Jesus. Então o professor já comunicou o Ministério da Recepção, a recepção então já tem ali a liçãozinha, já entrega para o amigo visitante e conduz ele para a classe do amigo, a classe bíblica, já com a lição da manhã, do dia, já em mãos. Igrejas que usam o inário, emprestar um inário e, obviamente, precisa ter uma lembrancinha para marcar aquele dia. Aquele dia precisa ficar marcado na vida da pessoa e uma lembrancinha, um mimozinho, um mimo, vai ajudar muito que a pessoa se lembre do carinho que a igreja demonstrou, tá bom? 9. Entregar os nomes dos amigos visitantes para o coordenador de interessados. Então tem na igreja uma figura, uma pessoa chamada, que tem a função de coordenador de interessados. Então ele vai articular com o Ministério Pessoal os nomes de todas as visitas que foram à igreja para as duplas missionárias, para que haja visitação, para que haja uma continuidade. Então esse processo não pode falhar. Não pode falhar. Então, o Ministério da Recepção, como você está observando bem, tem todas essas funções. Pegou os nomes, se entrega para o Ministério Pessoal, para o coordenador de interessados, para que nos próximos dias, obviamente já com agendamento, né, tudo planejado, já visitar essa pessoa na casa dela, estreitar a amizade, tirar alguma dúvida, oferecer um estudo bíblico, uma oração. Então, esse processo tem que ser feito. Ministério da Recepção é para salvação, né?
E isso daqui é o mais importante, talvez, um dos itens mais importantes do nosso treinamento aqui, é fazer contato com o amigo visitante até o próximo quarto dia. Nos próximos 4 dias aí tem que dar uma ligadinha. Oi, fulano de tal. E aí, gostou do culto? Alguma observação? Ficamos felizes com a sua presença no culto lá na nossa igreja. Você é sempre bem-vindo, bem-vinda, entendeu? Você tem algum pedido de oração? Imagine, você fazendo essa ligação e contando tudo isso para a pessoa, né? A pessoa vai se sentir valorizada e ela vai fazer um pedido de oração com certeza, e você já fala quando é que vai ter o próximo culto, o próximo evento, o próximo programa, e já perguntar para ela se ela quer que faça uma visita na casa dela para uma oração, para um estudo bíblico. Essa continuidade é imprescindível, é importante demais, tá bom? E finalmente, o Ministério da Recepção precisa ter os seus equipamentos, né? Nesse contexto que estamos vivendo, precisa ter máscara. A pessoa pode chegar na igreja ali sem máscara, e a pessoa voltar para casa porque está sem máscara. É obrigatório o uso de máscara nesse contexto, álcool em gel. Ter também um guarda-chuva, né? Às vezes a pessoa chega debaixo de chuva ali. Imagine a diferença que vai fazer na vida dela você chegar perto do carro e ela descer do carro e já perceber que tem alguém com guarda-chuva ali para conduzir a pessoa até a igreja, né? A chapinha dela não vai estragar, não vai se molhar, não vai ficar gripada, e vai ver que é o cuidado da igreja fundamental. Então é bom ter também ali alguém para poder olhar os carros. Eu sei de igrejas que destacam ali um diácono para ficar olhando ali, em sentido de escala, né? É algo muito inteligente e a pessoa fica tranquila. Obviamente que o Ministério da Recepção se preocupa com isso também. E eu termino dizendo um texto bíblico, e eu pergunto para você se esse texto bíblico tem ou não tem a ver com o Ministério da Recepção. Esse texto foi dito por Jesus em Mateus 25, verso 34, e diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Então perceba que no reino de Deus, no céu, o rei vai dizer: venham. Jesus manda vir, Jesus pede para entrar. Então perceba que isso é um linguajar de quem está recebendo, quem está fazendo a recepção. Então Jesus faz a recepção dos salvos no céu, né? Além de buscar cada um dos salvos, e ele ainda diz: benditos de meu Pai. Olha que gostoso você ouvir isso de quem está nos recebendo, que é o próprio Cristo. E ele ainda diz: recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Ainda recebemos o reino das mãos daquele que conquistou e está preparado desde a criação do mundo. Portanto, amigos, compartilhe esse vídeo. É um treinamento importante, profundo, simples, mas esse processo tem que funcionar na igreja. Não abra mão desses elementos de amar,